Nós vamos começar esse evento hoje. Trata-se da palestra da doutora Gilda Figueira de Ferraz de Andrade sobre a audiência trabalhista e o relacionamento entre juízes e advogados. Eu vou aqui ter que ler, porque o currículo da doutora Gilda realmente é bastante grande, então não conseguiria falar memorizando. Doutora Gilda é advogada, conselheira seccional da OAB de São Paulo, árbitra permanente da Corte Internacional de Arbitragem, em Paris, membro da Academia Paulista de Letras Jurídicas, conselheira titular do Conselho Superior de Altos Assuntos Jurídicos, CONJUR, da Fiesp, graduada em Direito, especialista em Direito Empresarial e mestrado em Direito do Trabalho pela USP. Nós também estamos aqui tendo a satisfação de receber o doutor Lívio Enesco, que é o presidente da Associação dos Advogados Trabalhistas de São Paulo e também é conselheiro da seccional. E, portanto, como os senhores vieram aqui para ouvir a doutora Gilda, eu não vou me alongar e sim passar diretamente a palavra para a doutora Gilda, mas eu posso, desde já, dizer que, seguramente, pela experiência profissional, pelo conhecimento da doutora Gilda na sua atuação como advogada e como representante da classe, tenho certeza que nós sairemos daqui, depois da sua palestra, muito mais ricos em termos de conhecimento e também em termos de experiência vivida por ela. Diante disso, eu passo, eu não sei se o doutor Lívio quer fazer alguma consideração inicial, ou se passamos direto para a doutora Gilda. Pelo que, evidentemente, que você dar a oportunidade para o advogado falar, é óbvio que não pode esperar outra coisa a não ser a aceitação. Mas, evidentemente, sendo essa aceitação para o doutor Lívio, que sempre também engrandece quando se manifesta, eu passo, então, a palavra para ele. Nós vamos ter um nível de aprendizado, tanto eu como o doutor Eli, apesar de estarmos há tanto tempo na labuta, e eu já vou para 35 anos de advocacia, como a senhora que começou com 5 anos. Eu já comecei um pouco mais velho. Então, é muito importante ouvi-la, principalmente numa coisa tão importante como a audiência trabalhista, né, doutora Gilda? Então, para mim, é uma honra estar aqui ladeando a senhora e também o nosso paradigma, doutor Eli Alves da Silva, e estar com vocês, pessoal jovem, pessoal com vontade de aprender, e para a OAB é muito importante que todos venham aqui, todos os dias, nas 225 subseções que a OAB tem no Estado. Eu acho que a OAB só encontra uma concorrente na igreja e nos templos evangélicos, pela capilaridade, né? Então, nos terreiros. Opa, não pode esquecer de sexta-feira. Então, doutora Gilda, obrigado, doutor Eli, pela concessão. Doutora Gilda, a palavra é sua e o aprendizado é nosso. Eu fiz questão, o doutor Humberto me convidou hoje para falar sobre a audiência trabalhista, e eu acho que a audiência... Eu até preparei, eu confesso para vocês que eu ainda estou meio... Estava falando com os colegas, meio zumbi. Eu cheguei de Hong Kong anteontem à noite. Eu saí de Hong Kong no mesmo dia e cheguei aqui no mesmo dia, porque eu vim contra o tempo. São 27 horas de viagem, então eu ainda estou meio zonza. Eu fiz um roteiro na viagem sobre a nossa palestra, mas eu estou achando que eu não vou usar roteiro nenhum. Eu vou falar pela nossa CLT, pelo nosso novo código. Eu acho que isso surge à medida... Eu fui professora há muito tempo de cursinho em Campinas, preparatório para a carreira de juiz. À medida que for surgindo alguma dúvida, por favor, me interrompam e não deixem para o final. Eu acho que é mais, talvez seja mais até instigante isso. Então, seguindo então o roteiro, mas anotem se houver alguma dúvida. Como eu disse, eu me formei em 1981 pela USP, e nunca pensei em seguir a trilha trabalhista, ao contrário, eu sempre trabalhei em escritório
que prestava serviço empresarial às empresas, às grandes empresas. E me apaixonei pela área trabalhista, não sem razão, porque a área trabalhista realmente hoje é apaixonante. E nós, advogados militantes, de encostar a barriga no balcão, de brigar e de subir escada, descer escada, não tem mais rampa, nós matamos um leão por dia. Nós fazemos parte da Comissão de Prerrogativas, os senhores não têm ideia o que seja o nosso plantão de prerrogativas. O doutor Lívio e eu já chegamos, inclusive, a apartar um juiz e um advogado que estavam se pegando em audiência. Então, hoje, sobretudo com a crise econômica, conversava eu com o doutor Eli, os ânimos estão acirradíssimos, não existe mais estupim e, para nossa surpresa, acabamos de saber que um rapaz invadiu hoje à tarde o fórum do Butantã, pegou a juíza, parece que de refém, e tentou pôr fogo. Esganou, né? Imagina se a moda pega para a gente, né? Que maravilha, quanta gente a gente ia esganar, né? Mas, enfim, que dá vontade. Mas o que eu quero dizer é que a nossa vida não está fácil. Nós estamos aí com não sei quantos milhões de desempregados. Ontem eu assisti o programa com o professor Ives Gandra da Silva Martins, pai do nosso ministro Ives, meu colega de turma, e ele falava com muita certeza que o Brasil nunca teve tanto desempregado. Inclusive, as greves que nós vemos hoje não são greves para reajuste, é greve para manter o trabalho, né? Então, o cenário mudou um pouco e fora a crise econômica que está deixando todo mundo, econômica e política, deixando todo mundo desesperado. E bateu o desespero, não adianta falar em arbitragem e tal, vai se bater na porta da Justiça do Trabalho. E aí o que faz? Eu, como advogada, sempre fiz questão apesar de ter minha equipe, mas eu sempre faço questão de fazer as audiências, quando eu posso, evidentemente, de todas as audiências, desde a inicial, porque é na audiência inicial que nasce o problema, nasce a nulidade, ainda que seja a audiência mais singela do mundo, cancelamento de justa causa, uma bobagem que não tem nem valor econômico, eu faço questão de fazer, porque é lá que começa a nulidade. E eu fiz aqui um roteiro, eu acredito que todos nós sejamos militantes, mas eu não preciso explicar, e se eu precisar explicar, eu estou aqui para isso, o que é preposto. Acho que todo mundo sabe o que é preposto. Na audiência trabalhista, vai um preposto, que na verdade, é o representante da empresa, e que não tem obrigação nenhuma de dizer a verdade. Então, vários dos senhores já devem ter ouvido falar, o juiz falou: doutora, a senhora dispensa a oitiva do preposto? Eu nunca dispenso, porque, às vezes, o preposto, quando eu estou advogando pelo empregado, você pode obter uma bela de uma confissão de um preposto. Agora, o preposto está contratado ali, na maioria das vezes, para mentir. Existem prepostos profissionais, então o sujeito vai e fala para o juiz que a Lua é quadrada, o juiz tem que colocar lá que a Lua é quadrada, ele não está instado a dizer a verdade. E eu acho até que existe talvez uma injustiça, porque quando o reclamante depõe, o preposto vai para fora. Eu acho que é uma bobagem isso, o preposto tem que ficar dentro da sala, porque há juízes, inclusive, que deixam o preposto dentro da sala, porque, às vezes, querem inquirir, o preposto faz o papel também, o advogado não veio, o preposto precisa saber o que o reclamante falou. Mas, enfim, isso é o de somenos importância. O reclamante, ao prestar depoimento, o preposto está fora da sala. Eu também devo lhe dizer que, quando se há uma audiência, vamos supor que eu sou a juíza, aqui do meu lado fica a empresa e desse lado fica eu estou falando óbvio, porque tem muita gente que não sabe, né? Então, aqui fica a empresa,
e aqui fica o empregado e o advogado. Há juízes que não permitem que 2 advogados façam a audiência, 2 desse lado e 1 desse lado. Acho que existe talvez um desequilíbrio. Eu, às vezes, sempre... Às vezes não, eu levo sempre uma colega minha, que é muito boa em audiência, e 2 cabeças pensam melhor. E o juiz fala, mas é só a doutora que vai fazer audiência. Bom, se é só eu, se é só ela, não interessa, mas é bom... Se houver oportunidade, que 2 advogadas ou 2 advogados façam a audiência. Isso não tem o menor problema. Importante também hoje que existe um monitor, que uma de nós fiquemos atentas ao que se escreve no monitor, porque muita gente, quando se assina, nem assina mais a ata, né, mas quando acaba a audiência, não vê o que escreveu. Eu faço questão de ler tudo, nem que atrase a outra audiência. Eu leio tudo, porque o juiz, se der na louca dele, ou o datilógrafo de audiência, ele põe o que ele quiser na ata. E ninguém sabe o que sai de lá. A ata vai estar disponível à tarde e babau, acabou. Né? Então, eu aconselho aos senhores, ao fazer a audiência, se houver essa possibilidade, faz uma audiência, mas não tira o olho do monitor. Se houver algum erro, interrompe o juiz na hora, sempre pela ordem, e pede para que seja consertado o equívoco, alguma coisa. Porque depois começa a criar aquele clima, entra a petição, não foi isso que se disse, aí não dá mais certo, daí o processo já começa a dar problema. E começou errado, termina errado. Muito bem. Eu, quando advogo pelo reclamante também, agora nós temos o PJE, mas suponhamos que seja venha a empresa, um tamanho assim de documentos, uma inicial de 100 páginas, 2 volumes de documentos, e a juíza fala, não, a senhora quer prazo para falar? Tudo bem, eu quero prazo para falar, mas o reclamante vai depor agora. Não vai depor agora. Como é que o meu cliente vai depor com uma defesa de 100 páginas e 2 volumes de documento? Existe até um provimento, que eu não me recordo o nome, talvez o doutor Lívio saiba, aquele provimento que nos guarita, 46, é um provimento da corregedoria, que nos garante. Eu levo ele debaixo da minha pastinha. A juíza, se ela enfrentar e quiser que o reclamante preste depoimento sem que nós tenhamos acesso, mesmo que ela nos dê prazo para falar sobre a defesa e documentos, como é que o sujeito vai sentar lá sem ter acesso ao que se diz sobre ele? Então, o meu aconselhamento, não deixem, e protestem e fundamentem o protesto nos termos da Constituição, cessamento de defesa, e nos termos da instrução, deve ser alguma instrução normativa, provimento, emanado da Egrégia Corregedoria do TRT da 2ª Região. Esse é um primeiro conselho. Existe agora o PJE, as varas que atuam essencialmente, os fóruns que atuam essencialmente como PJE. Certamente o doutor Lívio vai discordar de mim, que a gente já discordou em algumas oportunidades nesse particular. Existe aquele sigilo de justiça. Então, a CLT fala, e nós fizemos um painel muito enfim, muito... não foi exemplar, mas foi um painel instigante, foi caloroso, e deste painel, o ministro Levenhagem, então presidente do TST, editou um provimento, dizendo que o problema do sigilo... eu vou me explicar melhor. Quando tem o PJS, é obrigado a entrar com a defesa 48 horas antes. E você tem que colocar naquele itemzinho, sigilo de justiça. Eu sempre coloco. Por quê? Porque a CLT fala, aliás, a defesa tem que ser lida em audiência. Se vocês quiserem irritar o juiz,
a defesa, na verdade, se você não tiver uma defesa escrita, você tem 20 minutos para falar sobre a defesa. E ela tem que ser aberta em audiência. Por quê? Porque há reclamantes que, ao acessar a defesa com 48 horas antes, imaginem os senhores uma justa causa, o sujeito já tem acesso à justa causa 48 horas antes. Então, ele já muda completamente a estratégia de defesa, inclusive as testemunhas. E não é esse o espírito da lei. Então, fundamentem o sigilo de justiça, não pode só pedir sigilo de justiça sem indicar o fundamento legal, que é o artigo 847. Então, eu sempre faço isso. A defesa deve ser aberta apenas em audiência. Se o PJE veio para atrapalhar, para colaborar, não interessa. A lei está aí e a CLT não foi revogada. Então, a defesa precisa ser aberta em audiência. O reclamante não pode ter acesso, porque já tem reclamantes até que já vem com reconvenção, quando tem acesso à defesa antes. Outra coisa. Os documentos que devem ser juntados na audiência, os documentos, eu estou falando, esqueçam agora o PJE, os documentos são juntados na inicial e, depois da inicial, não se junta mais nada, a menos que seja documento novo no sentido jurídico do termo. Se houver algum documento a ser juntado posteriormente, precisa ser dado vista à parte, não existe aquele esquema de justiça americana, prova surpresa. Tudo o que se junta no processo, a outra parte tem que tomar ciência. E no dia da audiência, sobretudo com o caos do trânsito em São Paulo, com as inundações, com a localização dos nossos fóruns, com a diversidade agora, com essa regionalização dos fóruns, pelo menos, chego 2 horas, 2 horas e meia antes da audiência. Recomenda-se 20 minutos. Eu geralmente faço reunião com as testemunhas e as encontro depois no fórum, mas eu não perco a audiência, eu fico lá esperando, mas 2 horas antes eu estou lá. Porque hoje em dia São Paulo é um desconhecido. De repente pega fogo, alguém se joga, fecha o fórum, tudo acontece, né, Lívia? Tudo. Então é melhor não perder, é melhor ir quad abundat no nosso. Então o que é demais realmente não prejudica. Há juízes que deixam de receber a defesa, quando você adia a audiência, há empresas que usam esse artifício legal. Então, como a Justiça, a CLT nos permite que o reclamante, que as testemunhas sejam convidadas nos termos do artigo 825 da CLT, eu, quando uso essa formalidade legal, eu levo ad cautelam uma carta convite. Eu tenho até no meu computador. E, olha, Vossa Senhoria está sendo convidada. Não veio, apresento a carta convite assinada para o juiz. Agora, tem advogados que, sem noção, que chegam na frente do juiz e falam: olha, minha testemunha foi convidada, isso acontece muito no Rio de Janeiro, e não compareceu, então eu quero que adie a audiência. O juiz, que está fazendo 99 audiências por dia, ele vai achar a ideia maravilhosa e adia a sua audiência. Então, eu recomendo, em adiando a audiência, tendo esta necessidade premente e não um artifício para burlar a lei, para atrasar o processo e para causar tumulto processual, eu recomendo que se leve uma carta convite. E, se o juiz não adiar, daí é problema do tribunal. Se ele quiser fazer audiência, o tribunal com certeza reformará essa decisão, por cerceamento de defesa, naturalmente. E há também os casos em que existe o pedido técnico obrigatório, que é o pedido de perícia. Perícia de insalubridade, perícia de periculosidade, e agora tem uma nova mania dos juízes, né? Eles falam:
Tá bom, eu faço a perícia, só que o reclamante, se for uma pessoa humilde e tal, ele vai pagar os honorários já. É bastante constrangedor, porque, na maior parte das vezes, a pessoa realmente é pobre no sentido jurídico do termo, a perícia não custa menos do que R$5.000, né, Lívia, por aí, né, uma perícia de insalubridade, periculosidade, então o advogado acaba adiantando esse valor do seu crédito que tem com o cliente para não se perder a perícia. Eu acho que isso deve ser constado em ata. Olha, o advogado, o reclamante, ele é pobre na condição jurídica do termo e não tem condições de arcar com os honorários periciais neste momento processual. Isso seria conveniente colocar em ata. Agora, não se pode perder a perícia. E o reclamante tem o direito legal de acompanhar a perícia também. Então, alguns juízes constam em ata que será facultado ao reclamante. Então, o advogado precisa ficar atento, porque é um direito que o reclamante tem. Então, o advogado, às vezes, não é muito bem-vindo a esse acompanhamento na perícia, mas é de todo confortável que o reclamante acompanhe a perícia. E o preposto também deve estar presente e certamente acompanhado de um assistente técnico, e indicará também o lugar onde será objeto da perícia. Eu acho que de perícia, quesitos, acho que todo mundo sabe o que é quesitos, se indicar um assistente técnico. E outra coisa, o perito também é um perito de confiança do juízo. O perito começou a demorar muito com o processo, sobretudo o perito contábil, processo muito expressivo. Eu aconselho a que fiquem espertos, né? Porque começou a enrolar demais, não devolver os autos, é melhor pedir eu, pelo menos, eu só uso determinado escritório de perícia, que é abalizado aqui em São Paulo, gente seríssima, fazem inclusive meu imposto de renda, são peritos judiciais, mas há peritos que a gente não conhece, que os juízes recebem o currículo e põem lá na listinha, tira e põe na listinha. Começou a demorar com o processo, mais de um mês e pouco, peça a destituição. Se começar a desconfiar, requeira a destituição do perito. Não tem sentido mais, se hoje, no novo Código de Processo Civil, até o juiz tem prazo para prolatar uma sentença, não tem cabimento um perito ficar com 3 meses com o processo debaixo do braço. Sobretudo processo expressivo e em termos contábeis, né? Então, essa é a minha orientação. Agora, a audiência em si é um ato... Primeiro, o advogado precisa ser vocacionado para fazer audiência. Eu tenho colegas no meu escritório que são excelentes advogadas, tá? Mas não serve para fazer audiência. Tem que ter um espírito de improviso, porque o advogado trabalhista, e aqui eu puxo o feno para a nossa classe trabalhista, nós fazemos júri, se precisar, nós fazemos audiência criminal, fazemos tudo. Quem faz trabalhista faz tudo. Agora, gente que não trabalha no trabalhista não consegue fazer uma audiência trabalhista. Chegar lá, quando vocês veem um processualista, vocês veem a pessoa sambar na mão de um juiz mais tarimbado e de um colega mais tarimbado. Então, o advogado trabalhista ele tem esse privilégio de ser realmente... Eu entro em audiência, eu entro em estado de audiência. Eu tenho horror de cliente que fica cutucando, porque tem os clientes que cutucam, né? Cutucam na audiência. Não, doutor, pelo amor de Deus, não me cutuca. Por isso que eu já levo a minha outra colega que cutuca ela. Então, e tem também, e faz... Não, e você precisa mesmo ser vocacionado, porque você tem que ter um espírito de improviso, você tem que ter há juízes que tomam depoimento e aí eles ditam. Há juízes que você tem que ficar espertíssimo no que ele está ditando, porque falou salário é uma coisa, falou remuneração é outra.
E há juízes que escutam a história toda, depois eles ditam no final. Então, você é aquele clima, sabe? Excelência, não foi isso que o cliente falou, não foi isso que a testemunha falou. E daí, se começar a interromper, já cria aquele clima horrível em audiência. Outra coisa, segredo de justiça. Se for necessário, não se façam advogados, peçam segredo de justiça. Se expuser a vida de seu cliente, prontuário médico, imposto de renda, esse tipo de documento que às vezes a empresa junta, endereço, agenda com... Isso tem muito em cabelo, agenda com endereço de cliente e tal. Peçam segredo de justiça. É melhor ir pelo a mais do que pelo a menos, né? Ou então peçam segredo de justiça em relação apenas a determinados documentos. E o juiz não aceitando, sempre protestem, né? Há juiz que fala, mas não constou na ata o protesto. Protesta, na dúvida protesta. Respeitosos protestos e acabou. Agora, falar com a audiência. Na nossa época, né, nós três, quando a gente fazia Ipiranga, Rio Branco, Casper 1, Casper 2, a gente corria por ali, tinha um colega nosso que foi suspenso de trabalhar pela ordem, e ele tinha, assim, laranjas advogados. E eu não vou dizer o nome aqui, mas os meninos devem então, ele tinha assim, umas bandeirinhas, parecia guia de turismo. Então, quem trabalhava com ele levava para determinado lugar, e lá a ordem depois flagrou isso e o suspendeu também por captação abusiva de clientela. Tinha lá uma salinha onde ele preparava, olha, se o juiz perguntar isso, você faz isso. Tinha toda uma exposição para o cliente. E aí chegava na audiência, como ele estava proibido de trabalhar, os laranjas, nossos colegas, tinham já um crachazinho dele, né? Então, era aquele rolo na Ipiranga, todo mundo seguia os advogados, e era até muito divertido, mas, enfim, a coisa não pode ser desse jeito. O advogado precisa ter uma relação de confiança com o cliente. Eu sou contra advogado que é pago por audiência. Mas eu reconheço que, hoje em dia, com a crise econômica, você vai no 10º andar do Fórum Trabalhista, tem um painel só de procura-se, oferece-se a advogados, entre aspas, audiencistas. Os juízes não gostam, o cliente detesta, porque o advogado ele vai lá para fazer aquela audiência, ele não tem nenhum vínculo com o processo. Eu não recomendo, mas, de qualquer forma, há quem, pela premência da situação econômica, financeira, e não cabe a mim dizer como é que a pessoa vai ganhar dinheiro, eu acho que, se for o caso, que sejam advogados audiencistas dos melhores. Se é para fazer, que façam bem. Outra coisa também que eu recomendo, que tem acontecido no Fórum Rui Barbosa. Algumas varas, eu não vou citar quais, estão com esta mania horrível de revistar advogado. Quer dizer, não basta a gente passar pelo constrangimento de abrir a bolsa lá embaixo com aqueles bouncers, né, com pistola taser. O doutor Lívio, inclusive, achou uma cela lá dentro do Fórum da Barra Funda. Há juízes que mandam o diretor de secretaria revistar advogado. Não se deixem revistar. E eu, há 4, 5 meses atrás, eu fui com uma colega, 2 colegas em secretaria, e tive uma altercação com o diretor, chamou segurança, queria minha OAB, não dei, e o segurança já queria me levar. Eu falei, não toque em mim, não toque em mim, você não vai me revistar. Né? Quis falar com a juíza, e foi o caso eu até representei na corregedoria, na ordem. A juíza falou, não, eu não estou acostumada a despachar com advogado. Eu falei, hã? Ela falou, não, o advogado despacha com o diretor de secretaria.
Então, vocês não aceitem isso. Eu estou vendo que tem gente muito moça aqui, né? E, às vezes, os colegas mais moços se intimidam com uma voz um pouco mais... As juízas são mais histéricas, né? Elas são mais bravas. Eu prefiro até fazer audiência com homem. Mas, se chegar e falar, olha, eles vão te revistar, ou... pior, eu preciso despachar uma petição, despacha com o direito. Não se deixem despachar com o direito. Nós somos advogados, nós temos que despachar com o juiz. A gente espera a audiência terminar, um intervalo, claro que se for um despacho de mero expediente, junte-se, tudo bem. Mas se for alguma coisa mais séria, esperem a audiência até o fim. Comigo aconteceu isso. Eu falei, excelência, eu não saio daqui sem falar com a senhora. Eu vou esperar até a última audiência. E representei, e vários advogados saíram comigo e assinaram a minha representação. Falaram assim, é isso mesmo, doutora, porque essa juíza não atende advogado e tal. Então, todos os dias a gente encontra juiz que não atende advogado. A gente passa pelo constrangimento de chegar no balcão e fala... e ver aqueles cartazes. Eu não sei se hoje em dia tem mais, mas alguns juízes tinham... tipificação do crime de, entre aspas, carteirada. Eles deviam pôr ao lado tipificação do crime de abuso de autoridade. Né? Por que só para nós vale? Então, vamos colocar o crime correlato, que é abuso de autoridade. Então, eu não estou pedindo e não estou sugerindo que a gente se arme e que vamos de espadas degladiar na Justiça do Trabalho, mas que sejamos altivos. Nós não estamos em situação de desigualdade, nem com o promotor e muito menos com o juiz. É um tripé. Sem um advogado, não existe justiça. Não existe. Há algum tempo eu fui fazer uma audiência em Matão. Uma audiência difícil, uma ação de era uma ação civil pública, um promotor da 15ª. Ele já foi, e já se sentou do lado do juiz. E eu questionei, por que ele se sentou do lado? Ele não está atuando aqui como custos legis, está atuando como parte. Então, ele tem que se sentar na minha frente. Porque, às vezes, ao inquirir uma testemunha humilde, vê o sujeito ali do lado do juiz, imagina que ele seja melhor que o seu advogado. Então, não aceitem isso. O promotor, o juiz, quando você alega isso, o juiz fica um pouco constrangido e até fala para o promotor, para o procurador, o senhor aceita sentar? E eles, promotor é o quarto poder, eles se acham, então eles querem ficar do lado do juiz. Mas eu sempre questiono, se não está atuando custos legis, então tem que sentar em frente ao advogado. Não existe hierarquia entre nós. Agora, não custa que a gente seja educado. Quer sair, quer ir à toalete, o nosso estatuto permite que a gente saia e que não dê satisfação. Mas não custa chegar e falar, eu vou sair, excelência. Ah, mas vai encontrar com o testemunho. Então, a senhora me arranja um funcionário, eu vou no seu gabinete para resguardar. Porque há colegas também que saem para falar com o advogado, que fica no WhatsApp mandando recadinho, tudo isso. Então, precisa ter um pouco de bom senso. Entrou também em audiência, desliga o celular. Porque nada irrita mais um juiz, aliás, qualquer pessoa, do que o celular ligado, o sujeito instruindo um processo. Eu mesma acabei de fazer uma viagem com a minha filha, que é advogada, colega, trabalha em outro escritório, e está namorando. Eu falei, é mais fácil ter ficado em São Paulo, porque não saía do celular naquele inferno daquele WhatsApp. Então, desliga o celular. Desliga, dá vontade de mandar prender quem está usando o celular em audiência. Desliga. Outro dia mesmo eu estava fazendo audiência, tinha um colega nosso, sabe aqueles negócios, nem usa mais, né? Aqueles negocinhos de cortar unha, sabe? E eles... sabe aquele negocinho que vende ali na porta? E começou a cortar a unha. A juíza falou, doutor, o senhor quer fazer sua higiene pessoal na toalete, por favor? Quer dizer, não precisava passar por esse constrangimento. A gente só ouviu o barulhinho dele cortar a unha. Quer dizer, tem que ter um pouco de bom senso, né?
E também tem o caso das testemunhas. Você vai na empresa ou pede com o reclamante, vai o cliente... geralmente o reclamante é muito mais inteligente do que preposto e que empresa. Sabe a CLT melhor que você. Geralmente, testemunhas de empresa. Você quer perder um processo, arrola advogado, médico e engenheiro. Perdeu o processo, porque são as piores testemunhas que existem, sobretudo advogado. Agora, tem aquela testemunha que chega, responde para o juiz, olha para o advogado e fala. Então, você quer morrer, né? Você quer se enfiar debaixo não pode. Isso também você tem que falar, olha, não, se o juiz perguntar, ele não vai perguntar, mas se perguntar, a senhora me conheceu aqui, não houve reunião, porque, às vezes, o juiz pergunta. A senhora já conhecia advogado? A senhora teve reunião com o advogado e tal? Mas porque o cara faz a sobrancelha. Eu já tive reclamante que chamou reclamante que chamou a juíza de majestade. Eu queria morrer. Não, majestade é demais. Ela pensa que é. Majestade é de matar, né? Então, não dá. Você precisa orientar um pouco o cliente. Olha, não vai de óculos escuros, tem aqueles caras que são carecas e põem o óculos aqui, tipo motoboy. Não faz isso, né? Vai de boné. E aí o juiz pergunta, a Rosa Zucker, que tinha horror quando ela fazia audiência, hoje é desembargadora, perguntava alguma coisa, o reclamante ou a testemunha falava, oi? Não pode falar isso, tem que orientar a testemunha. O que eu estou falando aqui, gente, é o que acontece todo dia. Quando eu trabalhava no escritório de Marechal Almeida, no escritório do professor Magano, eu fazia uma média de 4 a 5 audiências por dia, de banco e tal. Então, a gente já conhece tudo, nada mais... não existe mais surpresa. Né? Então, você conhece o reclamante que chama juiz de majestade. Eu falo para os meus clientes, não cruza a perna. Chama de doutor, não vai chamar de excelência, porque ele vai sacar que houve alguma reunião. Chama de doutor, que está ótimo. E não chama de você, pelo amor de Deus, tira óculos escuros, não chupa chiclete, não oferece para o juiz bala. Tem uns que oferecem. Parece uma... Andréa Grossman oferece. A Andréa Grossman oferece bala. E a Pettinati, quando havia acordo, ela dava balinha também. Depois do acordo. Depois do acordo, ela dava balinha. Álvaro Noga, E aquele da 13, que se aposentou lá na Rio Branco? Canhete. Na Alfredo Luiz, na Ipiranga. Na Ipiranga, como é que chamava? Canhete. Canhete. Ele fazia um churrasquinho na sala dele e oferecia peixe. Então, um mercado de peixe. Um mercado de peixe. Então, tudo acontece no Justiça do Trabalho. É o lugar do improviso, né? Nós somos altivos. O advogado, o fato de ser altivo, altaneiro, equivale a dizer guerreiro, combativo. Se eu sou advogado, outro dia eu falei para uma advogada da 15ª Região, uma juíza, ela começou, nós íamos fazer um acordo e eu percebi que ela estava fazendo aqui no acordo quanto eu ia ganhar de honorários. Eu falei, doutora, para ser bom tem que estar aqui do meu lado, viu? Porque dia 22 a senhora está com colerite na sua conta. Agora, eu não estou. Para ser bom tem que estar aqui. Então, a senhora rasga esse rascunho aí que não é por aí. Eu não tenho que lhe dar satisfação sobre quanto serão meus honorários, quem vai pagar, isso é meu problema com o fisco, né? E também, outra coisa, quando existe acordo, há juízes que já são mais equilibrados e que não colocam o nosso CPF no acordo. Eu não deixo colocar, nem CNPJ, nem acordo. Coloca o número da conta e acabou, o número da conta do escritório. Não deixem colocar o CNPJ e nem CPF. O que eu estou falando, eu não sei se eu estou falando a menos ou a mais, mas é a vida prática do advogado. É o que acontece todo dia lá, gente. Outra coisa, na audiência trabalhista acontece tudo. E nós temos lá no 10º andar, e aqui não é propaganda, eu comecei a trabalhar na Ordem
como assessora do Tribunal de Ética em 1991. Passei a ser conselheiro em 95. Então, eu conheço muito bem a ordem e eu nunca, a minha classe de advogados trabalhistas nunca foi tão prestigiado como nesses 2, 3 últimos mandatos. E nós temos hoje no 10º andar, se vocês não sabem, na Barra Funda, uma estrutura absolutamente completa para os advogados. Nós temos uma sala de plantão de prerrogativa que, se vocês se sentirem intimidados, ameaçados, pede, fala, eu quero que ligue para o plantão de prerrogativa. Na mesma hora, descem 2 rapazes, 2 moças, uma advogada, quem tiver lá de plantão, e isso não é propaganda, é verdade, já aconteceu comigo. Eu sou da prerrogativas, eu já pedi para o juiz, eu falei, olha, não adianta, eu sou eu, né? Então não adianta mostrar minha carteira de prerrogativa, eu quero alguém aqui para me defender. E desce, então nós temos uma estrutura absolutamente montada no 10º andar. Computador, tem uma secretária no plantão de provimento, se vocês precisarem de algum provimento, o nome inteiro do juiz, às vezes o juiz não quer fornecer, o diretor de secretaria quer puxar saco, não quer dizer o nome do juiz. Né? Então, tudo isso, nós temos... A sala é super preparada. Tem até máquina de café, né, Lívio, agora? Tudo. Tinha bolacha, mas acabou. Acabou, a bolacha acabou. E a gente conseguiu agora, e também não sei se vocês sabem, que foi a duras penas, nós fomos quando a doutora Doralice tomou posse, Eli, Lívio e eu, no dia seguinte, literalmente batendo na porta, conseguimos que houvesse um atendimento preferencial aos advogados da Caixa Econômica Federal. Então, no 10º andar, se vocês precisarem levantamento, alguma coisa, não vão na Caixa Econômica lá no edifício Imperium, sei lá como é que chama aquilo, Dominium, sei lá, Millennium, uma coisa assim quixotesca. Vão no 10º andar, na Caixa Econômica Federal, que só atende a nós, advogados. Né? E esse plantão de prerrogativas, existem lá advogados, não só para liberar vocês lá embaixo, enfim, para socorrer, mas não somente isso. Se quiser representar, o colega está lá, com o nosso estatuto em mãos, faz a representação, o colega assina e já protocola. Nós temos uma estrutura e a gente quer levar isso, se Deus quiser, em todos os fóruns do Estado de São Paulo. E lá realmente foi um piloto, não é mais, mas para nós é motivo de muito orgulho a área de prerrogativas. E, se Deus quiser, o nosso projeto da ordem do Conselho Seccional Paulista de criminalizar a ofensa a prerrogativas vai ser votado. Porque daí o juiz que ofender as prerrogativas do advogado vai ter que contratar um advogado para se defender. Né? Então, precisa parar com essa mania de ofender advogado. Sobretudo, porque quando eu entro na audiência, eu falo bom dia, boa tarde, no bom dia eu já saco que rumo vai tocar a audiência. Alguns chamam isso de velhice, alguns chamam de experiência, mas na resposta do bom dia eu já percebo para que rumo vai virar prosa. Outra coisa, acordo. Antigamente havia os classistas que até ajudavam nessa parte de acordo. Acordo. Se vocês tiverem razão e quiserem fazer um acordo, conselho meu, façam um acordo em mesa, na presença do juiz. É mais seguro, o advogado não vai poder, o nosso ex-adverso não vai poder ficar negociando, fazendo marchetaria, não. E se você tiver que falar reservadamente com o cliente, o estatuto permite. Se não tiver, se for pela empresa, fala, o preposto, posso falar reservadamente com o meu cliente? A gente vai lá fora e conversa. Se o preposto não tiver alçada, liga-se para a empresa, o juiz vai dar graças a Deus. E a mesma coisa para o reclamante, para não passar por aquele desconforto de o juiz, na frente da gente, ter que explicar para o reclamante, porque o doutor explicou para o senhor que o senhor não vai acontecer isso. Não permitam que isso aconteça. Já deixem o seu cliente absolutamente esclarecido.
Porque o juiz é louco para alguns juízes, para chegar e dar lição de moral para o advogado na frente do cliente. Então, deixem o rapaz esclarecido ou a moça esclarecida. E se tiver que fazer acordo, conselho meu, pela experiência minha, façam em audiência. Não façam um acordo lá para sair mais cedo e não sei o quê. É melhor fazer uma coisa com mais certeza. E, enfim, para finalizar, eu até já acho que eu falei pouco, mas eu quero responder as perguntas. Para finalizar, eu acho que o advogado ele nasce com os olhos da indignação, né? Então, o doutor Marischi costuma falar que a gente é uma profissão, nossa profissão é nobre porque nós emprestamos a nossa garganta para falar em nome dos outros. Eu já acho que a indignação talvez seja a maior característica do advogado, o típico do advogado. E o dia... Eu já quis rasgar meu diploma, já cheguei no escritório, não queria falar com ninguém, já quebrei... Já xinguei e tal. Mas uma hora você fica mais velha, você fica mais equilibrada, você não fica mais tão combativa, mas eu jamais deixei de ficar indignada. Porque, e já finalizando, o dia que eu não tiver mais o meu olhar de indignação frente a uma injustiça, uma desigualdade, uma arbitrariedade, aí eu passo adiante e dou o escritório para minha filha e falo, eu não consigo mais advogar. Então, sempre sejam indignados. No bom sentido, não sejam briguentos, mas sempre sejam indignados, porque a nossa característica é a indignação. E é isso, eu estou aqui à disposição dos senhores, de vocês, para o que for necessário.